E olha, a morte de um menino de apenas 3 anos causou revolta e levantou uma questão importante sobre a guarda compartilhada de filhos. Segundo a polícia, Gustavo foi torturado e morto pelo próprio pai. O homem já tinha dado sinais de que era uma pessoa violenta. Em casos assim, o que pode ser feito dentro da lei para impedir as visitas e não colocar uma criança em risco? O vídeo do menino Gustavo chorando por não querer passar o fim de semana com o pai comoveu o país inteiro. Você vai lá no seu pai? Não, eu não quero não. Mas por que você não gosta de ir no seu pai, filho? Hã? Porque ele me bate. Dias depois da gravação, Gustavo, de 3 anos, morreu. A princípio, o pai, o advogado Igor Veloso, disse à polícia que a criança teria se afogado na piscina, se recuperado, mas morrido enquanto dormia. Os exames no IML e os primeiros laudos da perícia trouxeram outro cenário, bem mais cruel. A criança foi brutalmente espancada e morta. A polícia chamou de tortura o que aconteceu com Gustavo. E foi torturado e espancado até a morte. Então, inicialmente, nesse momento, a minha representação preventiva se pautou em 2 crimes. O crime de homicídio qualificado, duplamente qualificado, e o crime de tortura. Igor e a madrasta de Gustavo, Kathleen Moreira, foram presos pela polícia de Palmas, no Tocantins. Igor Veloso já tinha um histórico de violência. A mãe da criança, Sabrina Feitosa, possuía uma medida protetiva contra ele por ameaças feitas em 2023. Sua sorte é que você estava com o menino no colo e tinha muita gente passando na rua, porque na próxima te meteu uma bala na cara. Mesmo assim, o advogado tinha a guarda compartilhada do filho. Segundo a madrinha da criança, diversas vezes a mãe tentou impedir que Gustavo passasse o final de semana com o pai. Várias vezes ela falava, não tô aqui, eu tô em outro lugar. Aí ela começou a ter que mentir para ele do paradeiro dela, para ele não poder pegar a criança. Quantas vezes eu levei o Gustavo pro escritório pra gente não deixar o Igor pegar. A morte de Gustavo levanta uma discussão. Quando uma criança diz que não quer ir para a casa de um dos responsáveis, o que deve ser feito? E quais os caminhos para protegê-la quando existe a suspeita de algum risco? Um advogado especialista em questões familiares, ouvido pela reportagem, afirma: diante de qualquer comportamento anormal da criança, a mãe ou o pai deve registrar um boletim de ocorrência e apresentar a situação ao juiz da Vara da Infância e Juventude. Aí o juiz imediatamente faz a oitiva das partes, busca a informação, a opinião também do Ministério Público, fixa uma guarda unilateral, dependendo da situação, se for extremamente grave, já fixa a guarda unilateral e não deixa o pai fazer a visitação, ou não, coloca um regime de transição, que seria essa visitação assistida, mas o primeiro passo é fazer essa comunicação. Em 2023, a advogada de Sabrina tentou que a guarda ficasse apenas com a mãe. Mas, naquela época, a justiça não aceitou o pedido. Essa ação foi ajuizada com um pedido de guarda unilateral da criança para a mãe e uma suspensão da convivência. No entanto, com o desenrolar do processo, não foram identificados ali fatores que, de fato, desabonassem a conduta dele como pai, para que essa visita não fosse permitida. Já a defesa de Igor disse que ele colaborou com as autoridades desde o início, se colocando à disposição para os esclarecimentos e que não vai comentar detalhes do caso por causa do sigilo das investigações. A polícia deve ouvir novamente Igor e a madrasta Kathleen para saber o que levou o casal a torturar e matar a criança. Sabe o que eu quero? Eu quero que a pena dele seja que ele não saia da cadeia. Tá todo mundo muito mal, só que o senso de justiça tá maior, né? Alguém tem que lutar.